Hoje trataremos talvez do texto mais conhecido do livro. Muitas vezes Malaquias, inclusive, é reduzido a esse texto apenas, o texto que fala sobre os dízimos. Então abra sua Bíblia em Malaquias 3, versos 7 a 12. Na verdade, a gente vai ler do 6 ao 12. Malaquias, capítulo 3, versos 6 a 12. Eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem, fiquem com suas Bíblias abertas. Nós estaremos o tempo inteiro voltando à palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Até aí a palavra de Deus, vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor a preservou e a trouxe até nós. E obrigado porque ela cresce, ela traz frutos e ela nos alimenta e edifica até hoje. E vai continuar assim até o fim dos tempos. E pedimos que o Senhor, então, prepare o nosso coração para entendê-la, para sermos edificados por meio dela. No nome de Jesus eu oro. Amém. Esses dias eu estava me lembrando de momentos de quando eu era criança e quando minha mãe respondia a respeito de quando eu obedecia ou quando eu desobedecia. Algumas vezes, quando eu fazia algo errado, por exemplo, eu sabia que eu ia ser corrigido, eu dava no pé. Eu corria, eu fugia e eu torcia para que minha mãe se esquecesse daquilo, para que eu não sofresse a punição pelo meu erro. Mas várias vezes minha mãe me pegava nessa fuga e ela dizia assim, e eu acho que muitos de vocês devem ter ouvido quando crianças: se você correr, vai ser pior. E aí eu ficava com aquela dúvida na cabeça, né? Aquela dupla opção na cabeça, né? Será que eu obedeço e vou até ela? Eu vou sofrer um pouquinho agora. Ou será que eu desobedeço e aí eu torço para ela esquecer, quando eu voltar ela não vai nem lembrar e aí eu tô de boa? Mas se ela lembrasse, de fato ia ser pior. E crianças, ela sempre lembra, tá? Mas tinha às vezes também que as opções eram boas. Não é só nessas horas que os nossos pais dão opções para a gente, né? Eles dão opções nas coisas boas também. Porque às vezes a criança ela desobedece de várias formas. Então os pais, para tentar evitar isso, eles testam seus filhos. Eles falam assim: ó, se você arrumar o seu quarto, eu deixo você jogar videogame hoje. Ou então, olha, se você fazer o dever de casa todos os dias dessa semana, você ganha um chocolate. Ou alguma coisa assim. No texto de hoje a gente vai ver o povo de Israel passando por isso. Deus, o Pai do seu povo, lhes oferece oportunidade para que eles obedeçam, e não só isso, para que eles testem as bênçãos do Senhor.
Tal como os pais falam com seus filhos. Deus está dizendo, me obedeçam e vejam se eu não vou abençoar vocês. É quase como se ele dissesse também a segunda parte, né? Porque se não obedecer, vai ser pior. E é isso que a gente vai investigar no texto de hoje. A gente vai tentar responder essa pergunta: de que maneira Deus responde à obediência? De que maneira Deus responde à obediência do seu povo? Mas além disso, o texto vai usar um exemplo para tratar desse assunto, que é a questão do dízimo, que é o exemplo que Deus usa para tratar desse assunto aqui. Então, em resumo, o texto vai ensinar para a gente que Deus ele é longânimo, ele é paciente para com o seu povo e deseja abençoar o seu povo, mas ele é justo também em responder aos atos deles. Deus ele é paciente com o seu povo e deseja abençoar o seu povo, mas ele também é justo em responder aos atos deles. Vamos ver isso em 3 partes. Primeiro, eu quero que a gente veja como Deus ele exerce essa paciência em nos dar oportunidades para que a gente se volte a Ele, para que a gente volte e obedeça a Ele. Deus ele gosta de nos dar essas oportunidades. Olha aí os versos 6 e 7 mais uma vez para a gente ver isso. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Veja, no sermão passado, eu finalizei com o versículo 6. E hoje eu estou começando com ele. Por quê? Esse versículo ele é tanto o final do texto anterior, que falou sobre a justiça de Deus, mas ele é tanto o início desse texto aqui, que também trata de uma certa forma sobre a justiça de Deus. Aí um comentarista diz que esse versículo é como se fosse um parêntese entre os dois textos, como se fossem sermões sobre a justiça de Deus. E a ideia no texto de hoje é que Israel tem oportunidade de questionar essa justiça de Deus. Por quê? Porque Deus está mostrando que ele é imutável em sua paciência com o povo que ele mesmo escolheu. Ele é paciente em providenciar sempre, de novo e de novo, oportunidades para que eles se arrependam. Ou seja, em que sentido Deus é imutável? Deus é Deus deles, o povo continua sendo o povo de Deus, isso não muda, e o que Deus quer também não muda, que eles continuem a seguir no caminho correto. E mais, Deus quer abençoá-los. Por isso Deus lhes oferece novas oportunidades. E é o que o versículo 7 nos mostra. Ainda que desde os pais deles, o versículo 7 está dizendo, o que isso representa? Que pelo menos já tinha aí um tempo de uma geração que já estava acontecendo isso, né? Ainda desde os seus pais, vocês estão se desviando dos caminhos. Vocês não estão cumprindo os estatutos da lei do Senhor. Mas olha o que Deus diz em seguida. Ainda assim, Deus quer lhe dar novas oportunidades para que vocês obedeçam. É como se Deus estivesse dizendo, vocês são igualzinhos seus pais. Sabe seus pais que erraram comigo? Vocês estão igualzinho a eles. Sempre desobedecem, não guardam a aliança. É por essa razão que vocês estão passando por dificuldades. Mas vejam bem, eu tenho uma proposta para vocês. E é aí que aparece o que Deus diz no resto do versículo 7. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o princípio que vai reger esse texto inteiro, tá? Aquele que obedece à lei, o que Deus está dizendo? Eu vou abençoar, eu vou me tornar para você. E Malaquias já falou isso antes de outras formas, mas esse texto aqui é de longe o mais enfático para tratar desse tema. Porque é como se Deus estivesse dando uma certa ousadia para o povo testar ele.
Inclusive, no versículo 10, Deus diz exatamente isso. Deus diz: provai-me nisso. Ou seja, podem me testar, me obedeçam e vejam que vai ser bom para vocês. E o que eu acho impressionante aqui, que na verdade é o que impressiona, algo que impressiona no Evangelho de uma maneira geral. Ainda que o povo não esteja guardando os mandamentos, ainda que o povo questione, ainda que seja um povo desobediente que só olha para si mesmo, esquece de Deus, a escolha de Deus por esse povo permanece imutável. E o que Deus quer fazer não é amaldiçoar o seu povo, mas é que eles se arrependam e sejam abençoados. Esse é o desejo de Deus para o seu povo. É por isso que Deus não se importa em dizer o que Ele está dizendo aqui. Me testem, obedeçam, se tornem para mim. E vocês vão ver que vocês vão sair ganhando com isso, porque eu vou me voltar para vocês. Às vezes a gente vê pais fazendo isso com seus filhos. Você já viu um pai virando para o seu filho e falando assim, ó, se você obedecer, você vai ganhar. E algumas vezes, algumas pessoas olham para isso e dizem assim, olha o pai mimando o menino. O menino não tem que fazer aquilo, é mais que obrigação dele. Vai ganhar um presente porque arrumou o quarto. Olha o que Deus está ensinando aqui. Sabe, essa mimadinha que um pai dá para o seu filho, não é um mimo qualquer, é uma demonstração de algo, de amor. E a gente viu isso lá no início do livro de Malaquias. Vocês lembram o que está lá no início, lá no primeiro capítulo, bem no inicinho, o que Deus diz para o povo? Eu vos tenho amado. Um povo rebelde, um povo que esquece de Deus, e Deus vira para eles, eu vos tenho amado, eu os amo. Meu irmão, sabe por que você pode crer que se você peca de novo e outra vez e se rebela e faz coisa errada, ainda assim, Deus está disposto a te perdoar. Sabe por quê? Porque Ele tem um amor ainda maior do que o de um pai para um filho, como a gente vê aqui na terra, né? O amor de pai para filho que a gente vê aqui provém inclusive dele, porque ele é pai dos seus filhos. Mas ele é mais do que só pai dos seus filhos. Ele é um Deus todo amoroso que escolheu o seu povo para fazer parte do seu amor. Meu irmão, tem alguma coisa que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus? Tem algo que você tem feito e você sabe disso, que tem te afastado do Senhor? Deus está te dando a oportunidade de que você se arrependa, se volte para Ele, e Ele vai te receber de braços abertos, pronto para te oferecer todo o amor que Ele tem pelo seu povo, como Ele promete. Essa é a primeira coisa que a gente pode aprender desse texto. Mas, como a gente já percebeu, o povo aqui, como mostrado em Malaquias, eles não são muito de receber aquilo que Deus diz, né? Eles sempre questionam a Deus de volta. E é por isso que eles dizem aí no final do versículo 7, né? Não, mas peraí, o que a gente vai voltar para o Senhor? O que a gente tem que se tornar para o Senhor? Eles questionam. O que nos leva ao nosso segundo ponto. Deus, Ele mostra claramente por meio da sua palavra onde a gente erra. Deus, Ele nos mostra claramente onde nós estamos errando. E é aqui que Ele usa o exemplo do dízimo. E eu vou gastar um tempinho maior aqui nesse ponto para falar um pouco sobre esse assunto. Veja aí o versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. No primeiro ponto, a gente viu que Deus, de forma abrangente, falou sobre o povo não estar guardando os estatutos da lei.
Agora, nessa parte do texto, ele vai dar um exemplo claro e direto de um ponto da lei onde o povo estava explicitamente quebrando. Ele cita um exemplo, então, qual é? Nos dízimos e nas ofertas. E nesse ponto eu vou aproveitar aqui para explicar a respeito desse assunto que é tão controverso hoje em dia. Primeiro, perceba que a palavra que Deus usa aí para questionar o povo é que eles estavam roubando ao Senhor. Não é uma palavra qualquer, tá? Por exemplo, no mandamento, oitavo mandamento, qual é? Não furtarás. Veja que é uma palavra diferente. Inclusive no hebraico é diferente também. Essa não furtarás é uma palavra mais abrangente sobre você tomar aquilo que não é seu. Essa roubar aqui é mais específica. É uma palavra que tem um sentido específico de tomar à força. De tomar para si aquilo que não é seu por meio de violência ou ameaça. Ou seja, Deus está dizendo que roubá-lo nos dízimos e nas ofertas é um ato de violência, de ameaça contra ele. Não é como se Deus não percebesse, igual quando uma pessoa pode ir no supermercado, pegar um chocolate e jogar para dentro da bolsa. Isso é um furto. Ninguém viu, mas ele furtou. Deus está dizendo a palavra roubar, que é um roubo, algo afrontoso diante dele. Deus está vendo e a pessoa ainda assim vai lá e faz. E para a gente entender por que Deus está usando esses termos fortes aqui, a gente precisa aprender um pouco sobre dízimos e ofertas. Dízimo literalmente significa 10ª parte, 10%. E entregar os dízimos era uma exigência da lei para que todo israelita devolvesse essa 10ª parte, devolvesse esses 10% de todo o seu sustento, de todo o seu salário, regularmente ao Senhor, na pessoa dos sacerdotes e dos levitas. E é importante diferenciar dízimos de ofertas, tá? As ofertas não tinham a mesma regularidade dos dízimos. As ofertas eram esporádicas, de valores variáveis e normalmente para causas específicas. Então, em resumo, dízimo era uma obrigação legal, ou seja, era lei, era regular e é algo pré-definido para todo o povo fazer. 10%. As ofertas não, elas eram esporádicas, de vez em quando tinha, eram específicas, para algum motivo específico, e variáveis. Podia dar um valor qualquer, podia ser 5, 10, 15, 100% do seu salário, era variável. E aqui eu quero falar algo importante sobre essa diferenciação de dízimos e ofertas. Tem muita gente que vem aqui no gasofilácio e deposita o seu dízimo como se fosse uma oferta. Vai lá, põe o seu dinheirinho e tudo bem. Com Deus, tudo certo. Mas para a igreja é importante fazer essa diferenciação de dízimo e oferta, tá? Por quê? Por isso que a gente tem um envelope lá atrás escrito assim, ó, dízimo. Aí você escreve lá o seu valor e o dízimo tal. Por que isso é importante? Para fins de planejamento e organização da igreja. Porque a oferta, como a gente viu, ela é variável, ela é esporádica. Você não planeja em cima de algo que é esporádico, que vem de vez em quando, que você nem sabe quanto vai entrar. Mas do dízimo, que é um fixo, regular, específico, raramente muda, a gente faz planejamento. Ou seja, a igreja faz seu planejamento orçamentário em cima disso, do dízimo e não das ofertas. Então, se você entrega o seu dízimo bem especificado, você vai estar ajudando a igreja num controle mais sábio das suas finanças. Isso é só um parêntese que eu quis fazer nessa diferenciação de dízimos e ofertas, que é importante a gente entender. Mas o problema do dízimo não está nessa aí como a gente entrega, né? Está muito mais embaixo hoje em dia. Muita gente, ao invés de questionar como, questiona eu entregar o meu dinheiro? Está certo isso? Então vamos explorar um pouco mais esse assunto. A Bíblia tem uma
porção de textos que nos ajudam a entender mais sobre isso. E eu vou responder 4 perguntas para direcionar o nosso entendimento sobre isso. Dízimo de quê? Dízimo para quem? Onde eu entrego? E, por fim, dízimo para quê? E eu vou sempre relacionar com o nosso tempo de hoje, tá? Porque era algo mais do Antigo Testamento, a gente acha, né? Como é que a gente relaciona com o nosso tempo hoje? Isso é importante. Então vamos lá. Primeiro, dízimo de quê? Se você quiser anotar os textos, eu vou passar, não precisa abrir os textos na Bíblia não, porque senão a gente vai demorar um pouco. Então vamos lá. Levítico 27, versículo 30, diz assim: todas as dízimas, ou todo o dízimo da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. A gente tem que lembrar que naquela época o povo vivia majoritariamente de forma agrícola, né? A economia do povo era agrícola. Então o texto está falando do sustento do povo. E veja que ele não separa uma parte do sustento. Ele fala tudo, né? Dos cereais, dos frutos, da terra. Todo o sustento é contado aqui. E Deus está falando, a minha parte é 10%. 10% de todo o seu sustento é para mim, é separado para mim, é santo. Santo significa separado, ou seja, vai ser retirado, vai ser entregue, devolvido para Deus para um motivo sagrado específico. Segundo, dízimo para quem? Em primeiro lugar, obviamente, para Deus. No culto a gente leu uma passagem importante sobre esse assunto, lá em Gênesis, né, quando fala de Abraão e Melquisedeque. E se Abraão ele se depara com essa figura misteriosa do Antigo Testamento, chamada Melquisedeque, e é dito que ele é um sacerdote do Deus Altíssimo. Lembrem-se, na época de Abraão, nem existiam os sacerdotes da tribo de Levi, até porque Levi nem tinha nascido ainda. Então, esse homem, como a gente viu depois lá em Hebreus, ele representa um tipo de Cristo. Ele é de uma ordem sacerdotal diferente da tribo de Levi. Uma ordem sacerdotal perpétua. Ele é um sacerdote do Deus Altíssimo. Ele representa Cristo naquela situação. E ele vai e abençoa Abraão. O que Abraão faz em resposta a isso? Abraão lhe dá o dízimo. Dízimo de tudo que ele havia recebido naquele contexto. E por que Abraão faz isso? Era muito comum naquela época essa forma de honrar alguém que é superior a você. Você dava dízimo àquela pessoa. É uma forma de honrar uma pessoa superior a você. Tem inclusive um outro texto na Bíblia, um pouco mais à frente em Gênesis, que fala que quando Jacó faz isso para Deus. Deus o abençoa e Jacó faz isso. Deus, se o Senhor me abençoar de fato nisso tudo que o Senhor está falando, eu vou te dar o dízimo de tudo aquilo que eu tenho. Então, era costume da época, mesmo anterior à lei de Moisés. Então, o dízimo é, em primeiro lugar, para Deus, como símbolo de honra a Ele, que nos dá tudo aquilo que nós precisamos, que nos abençoa em tudo. Mas essa história ela já apontava para o que viria um pouco na frente disso. Quando chega de fato a família de Levi, a família dos sacerdotes, o dízimo também era para essas pessoas, para os sacerdotes. Veja como diz Números, capítulo 18, versículo 21. Diz assim: aos filhos de Levi, agora já está especificando essa família, vocês vão dar todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então, os levitas, vamos lembrar um pouco da organização de Israel, eles não tinham terras, eles não tinham herança diante do Senhor. Por quê? Porque eles foram exclusivamente selecionados por Deus para cuidarem do templo e do culto.
A família de Levi eram os levitas, os sacerdotes eram exclusivos para cuidar do templo e do culto. Eles não tinham terra, eles viviam na terra dos outros, ali auxiliando nessa questão. E a forma que Deus decidiu que eles seriam sustentados, ele usou dessa prerrogativa do dízimo. Eles seriam sustentados pelo próprio povo, pelos dízimos dados pelo povo que possuía suas terras, que poderia trabalhar, ter o seu salário, e então pagar aqueles que viviam exclusivamente do culto, viviam exclusivamente do serviço sagrado. Então talvez você pense, como hoje não existem mais levitas, né? Cuidando do templo, então hoje a gente não precisa dar mais dízimos, né? Será que é isso? Não. Por isso que a gente lê o texto lá de Hebreus, capítulo 7, hoje também, durante o culto. Quando o autor lembra da história de Abraão e Melquisedeque, eu vou voltar nela, por quê? Porque ela é anterior à história dos levitas, né? E ali, então, Abraão deu dízimo a uma ordem sacerdotal superior aos dos levitas. E em Hebreus ele compara Melquisedeque a Cristo. Ou seja, Cristo ele permanece como nosso sumo sacerdote para sempre, a quem a gente deve honrar até hoje e para todo sempre. Ou seja, Cristo ele permanece como nosso sacerdote. Além disso, por mais que não existam levitas hoje, ainda há aqueles que vivem do serviço sagrado, do serviço do templo, do serviço da igreja, do serviço do culto ao Senhor. Como, por exemplo, pastores, missionários. Essas pessoas também têm suas famílias, também têm comida para botar na mesa. Eles também precisam de salário. E esse salário é proveniente da onde? Dos dízimos e das ofertas. E o Novo Testamento ele mostra claramente essa continuidade. Inclusive, hoje em dia, muita gente diz que não existe essa continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Muita gente fala que como acabou essa questão do culto como era antigamente, né, os sacrifícios e tudo mais, não há mais essa necessidade. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Olha o que diz 1 Coríntios 9, versículos 13 e 14. Talvez esse seja um texto importante para você abrir. 1 Coríntios 9, versículos 13 e 14. Abra sua Bíblia lá. Primeira Coríntios 9, 13. Olha como é que ele começa. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Aqui Paulo, que escreve esse texto, ele está lembrando da questão dos levitas antigamente, né? Que recebiam o seu sustento proveniente dos dízimos do povo. Só que em seguida ele vai comparar com o tempo atual. Olha o que ele diz no 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Ou seja, a ordem permanece. A ordem do Senhor até hoje é que aqueles que vivem do evangelho sejam sustentados pelo evangelho, pelos dízimos e ofertas, da mesma maneira como acontecia com os levitas, os dízimos e ofertas dados à igreja, né? pelo povo de Deus. Esse é um dever de todo membro da igreja. Então, essa segunda pergunta foi respondida, né? Dízimo para quem? Para Deus, em primeiro lugar, numa perspectiva divina, em que a gente devolve tudo, parte de tudo aquilo que Ele nos dá, até porque tudo já pertence a Ele, né? Mas tem uma perspectiva humana aí também. Serve de forma comunitária.
para servir o povo de Deus e aqueles que necessitam. Já já eu falo mais sobre isso. Terceira pergunta: onde eu entrego o dízimo? Parece uma pergunta estranha, né? Mas veja, a Bíblia traz algo interessante sobre isso. Deuteronômio 12, versículos 5 e 6, eu vou ler alguns trechos desses versículos, diz assim: buscareis o lugar que o Senhor, vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação. Nessa primeira parte ele está falando do tabernáculo, né? Deus está elegendo um lugar onde seria a sua habitação e o povo se dirigiria para esse lugar naquela época, né? E aí ele continua: a esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos. Para a gente trazer para o nosso tempo, mais do que um local específico, né? O importante é que é o contexto do que acontece no local, tá? Porque hoje a gente não adora, a gente adora a Deus, na verdade, em qualquer lugar, né? A gente não é mais preso por paredes. Deus não se limita a um tabernáculo, a um templo específico. Deus vive dentro do coração de todos aqueles que o aceitam. Então a gente se reúne onde quer que seja para adorar o Senhor. Mas o importante é que é o contexto. Qual o contexto da entrega dos dízimos e das ofertas? Contexto da adoração. O que acontece no templo? O que acontece na comunidade do povo reunida? Culto, adoração. Isso quer dizer que os dízimos devem ser entregues na igreja, o local onde o povo de Deus se reúne para adoração a Deus. E veja que isso é parte do culto. É por isso que a gente tem, durante o culto, momento de dízimos, de ofertas. Não é porque a igreja quer dinheiro, não. Deus estabelece isso. É para trazer os dízimos como motivo de adoração ao Senhor. Então essa é a terceira pergunta, né? Aonde eu entrego os dízimos? Na igreja, no contexto da adoração, e eu adoro ao Senhor fazendo isso. Por fim, quarta e última pergunta: dízimo para quê? Qual o propósito dos dízimos? E eu vou voltar em Deuteronômio mais uma vez. Deuteronômio 14, versos 22 e 23 diz assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolhe do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome, ele está falando de novo do tabernáculo, né? Ali você vai comer os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. E aí vem, para quê? Para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Eu queria começar com esse propósito dos dízimos. A gente acha que o propósito é meramente material, né? Não. O propósito é espiritual para você em primeiro lugar. Para que a gente aprenda a temer ao Senhor, a confiar no Senhor. A gente adora ao Senhor não só no ato de entregar o dízimo, mas no ato de confiar no Senhor, que é o Deus quem nos sustenta. Meu irmão, o dinheiro é só um instrumento de Deus para o seu sustento, porque na verdade quem te sustenta não é o dinheiro, é Ele. Quem cuida de você é Ele. Até porque tudo pertence ao Senhor. Ele não exige só o dízimo, inclusive, né? Ele exige a sua vida inteira. Seguir a Deus não é dar 10%, é dar 100% para Ele. Então, o ato de dar dízimo, você vai mostrar adoração ao Senhor, mas você vai mostrar confiança ao Senhor. Você vai mostrar que teme aquele que é seu superior, que é seu cuidador, e Ele vai te abençoar nisso. Então, o primeiro propósito, talvez o mais importante, ele é espiritual para você. Ele te ensina a temer ao Senhor. Segundo propósito, o versículo 10 do nosso texto de Malaquias já nos mostra, né? A questão material mesmo do dízimo. Versículo 10 de Malaquias vai dizer ali: para que haja mantimento na casa do Senhor. E aqui vai servir para várias coisas, né? O que significa isso?
O dízimo vai servir para sustentar os que vivem no serviço do Senhor, a gente até viu isso, para manutenção do culto. Sabe a água que, ironicamente, hoje está cortada? Ela precisa de uma manutenção, de ser paga, né? A luz, a limpeza, um bom microfone, um bom instrumento. Para quê? Para que o culto tenha ordem, que o culto seja bem feito, para que a gente se sinta bem aqui. Essas coisas precisam de dinheiro. Esse local aqui, inclusive, é alugado. Como é que a gente paga? Dízimos e ofertas são mantidos com esse dinheiro. Esse também é um propósito importante. E, por fim, vai servir também para algo muitas vezes negligenciado, né? Abençoar aqueles que necessitam. A igreja também tem esse dever social e os dízimos contribuem nisso. Você não precisa ajudar sozinho alguém. A igreja, de uma forma geral, ela também tem esse dever social de abençoar aqueles que necessitam. Esse também é um propósito dos dízimos das ofertas. Enfim, dízimos não são só algo importante na igreja, mas são dever de todo membro. Inclusive, na igreja presbiteriana, quando alguém é recebido como membro, vários aqui foram, né, recebidos como membro, uma das atribuições a qual você se submete, a qual você dá a sua palavra, porque quando você se torna membro, você está dando a sua palavra disso, né? Qual é? Sustentar a igreja. E qual é a maneira de sustento que a igreja presbiteriana diz, que é o que a Bíblia diz para nós? O dízimo é a maneira pelo qual se faz isso. Então, meu irmão, você que é membro especificamente, esse é um dever seu, um dever meu. Pastores também dão dízimo. Inclusive, um adendo importante que eu até esqueci de falar: os levitas, eles recebiam 10% do dízimo, e a Bíblia diz que os próprios levitas, do seu dízimo, do seu sustento que eles recebiam do dízimo dos outros, eles davam também dízimo disso para o sacerdote. É o mesmo sentido nosso aí dos pastores, né, dos missionários e tudo mais. Eles também dão seus dízimos. Feito esse parêntese no texto, porque o dízimo não é a questão principal desse texto aqui. Feito esse parêntese, a gente pode voltar ao tema da obediência no texto. Deus, então, claramente, ele mostra aqui em qual ponto da lei o povo estava errando. Em negligenciar os dízimos e as ofertas. A palavra de Deus faz isso diversas vezes para nós. Ela mostra, ela é clara em mostrar para nós onde eu e você estamos errando. E eu não sei se o seu erro está em não dar os dízimos, ou se é alguma outra coisa. Mas é importante você refletir e verificar isso na sua vida, porque há consequências. E então a gente vai para o último ponto do nosso texto. A gente vai ver no nosso terceiro e último ponto as consequências a respeito da obediência. Deus, ele é justo em punir o desobediente, mas o que ele quer, na verdade, é abençoar grandemente aquele que obedece. Essa é a terceira e última coisa que a gente precisa ver. Vamos começar pelas más notícias, né? Que é como o texto começa. Olha o versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. O que acontece por esse povo roubar ao Senhor nos dízimos, nas ofertas? Ou seja, o que acontece por esse povo desobedecer à lei do Senhor? É o que esse versículo nos ensina. Todo o povo estava sendo amaldiçoado por isso. Às vezes a gente treme com essa palavra, né? Amaldiçoado. Uma coisa interessante, ao longo da Bíblia existem diversas palavras hebraicas, que é a língua qual é escrito o Antigo Testamento, que se traduz por amaldiçoar. Só que é de uma forma muito generalizada. Muitas vezes essa palavra ela é mais específica para certos tipos de assunto. Por exemplo, nesse caso aqui, o significado mais específico dessa palavra seria banir,
seria abandonar. Ou seja, o ser amaldiçoado aí significa ser abandonado por Deus. Malaquias já falou isso outras vezes nos últimos capítulos. Desobediência a Deus significa colocá-lo contra você e, invariavelmente, distante de você. Quanto mais você desobedece, mais longe de Deus você fica. Vocês se lembram qual foi o destino desse povo? Vocês lembram que a gente está no último livro do Antigo Testamento, né? O povo de Israel no Antigo Testamento era povo exclusivo de Deus. 400 anos depois veio Jesus, e o que Jesus fez? Ele, por um bom motivo, expandiu o povo de Deus. O povo de Deus agora não é mais uma nação exclusiva, específica, de sangue. É um povo espiritual completo, cheio de judeus e gentios também. Nós estamos incluídos nisso. Mas olha esse povo, o povo de Israel, foi cada vez mais se afastando do Senhor. Por quê? Devido à sua desobediência. Não brinque com o pecado, meu irmão. Pecado nos afasta de Deus e não há nada pior que estarmos distantes do Senhor. Mas Deus reservou um versículo para falar isso e 3 para falar da parte boa. Então vamos falar da parte boa. Deus quer mostrar que o que Ele deseja fazer é que o povo se arrependa para que Ele abençoe o povo de Deus. E Ele promete bênçãos pela obediência. E eu quero destacar 3 pontos dessas bênçãos que Deus promete, que estão aí nos versículos 10 a 12. A primeira consequência da obediência é que Deus promete um sustento e cuidado total vindos dele. Veja aí a segunda parte do versículo 10. Quando ele diz, provai-me nisto. E ele está voltando ao tema dos dízimos e ofertas, que é o exemplo dele, né? Façam isso, me obedeçam nisso. E aí ele continua, o que ele vai fazer? Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Lembrem, mais uma vez, que eles eram uma sociedade agrícola, né? E a agricultura depende muito de uma coisa que vem do céu, né? Chuva. A ideia aqui parece ser essa, né? Para o povo era algo extremamente importante, eles estavam necessitados disso. Mas é claro que também é um trocadilho, que inclusive a gente canta, né? Vai chover bênção do céu. Meu irmão, Deus está prometendo aqui para você, me obedeça e eu vou te abençoar, e eu vou te sustentar. Mas um adendo é importante, ele não está dizendo que vai dar aquilo que você quer. Em nenhum lugar da Bíblia Deus diz isso. Ele não está dizendo que se você pedir um carro, que se você pedir, sei lá, alguma coisa que está na sua mente, ele vai te dar. Não é isso. Ele está dizendo que vai te dar aquilo que você precisa. Ele vai cuidar de você, te abençoar naquilo que você necessita. Essa é a primeira promessa que Deus dá em resposta à obediência. Segunda, se você vai obedecer, significa que as consequências da desobediência vão cessar. É o que ele diz no versículo 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, além de mandar chuva, que vai abençoar a produção, Deus está dizendo que vai cessar o quê? O devorador, que não tem nada a ver aí com o Apocalipse, tá? É um devorador de praga das plantações deles. Deus vai cessar com essas pragas. Deus vai cessar com a semente que é estéril, porque isso, muitas vezes, Deus estava atribuindo ao povo por consequência dos seus pecados. Deus está dizendo, isso vai cessar, isso vai parar. Irmãos, muitas vezes os sofrimentos que a gente passa nessa terra, eles são provenientes dos nossos pecados.
Não são todos, é importante dizer, não são todos, mas muitas vezes é por causa de pecados. E Deus está ensinando que se nós fôssemos mais obedientes à sua palavra, muitos desses problemas que a gente sofre nem sequer estariam acontecendo. Pense nisso, meu irmão. E por fim, a terceira e última consequência da obediência, uma alegria que transborda. Olha aí o versículo 12. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Que versículo gostoso de ler. A obediência ao Senhor não deve ser vista como peso, mas longe disso, o profeta está dizendo que é um caminho que leva, que conduz a um tipo de alegria que é sobrenatural, que está fora desse mundo. Se relacionamento com Deus pressupõe obediência, e o texto diz que as pessoas estão olhando para o povo e vendo essa alegria, não é porque eles estão materialmente melhores, não é só por causa disso, mas é porque eles estão próximos do Senhor, eles estão em um relacionamento íntimo com o Senhor. Eles são amigos próximos, eles são filhos queridos do Rei dos Reis. E o que o Rei dos Reis responde para eles é: eu amo vocês e eu quero abençoá-los. Como é que não se fica com um sorriso no rosto depois de saber disso? Queridos, para a gente encerrar, hoje por meio desse texto, Deus está te dando uma oportunidade, e veja, de testá-lo. Olha, ainda que você seja um pecador, Ele está falando com você: se arrependa, se volte para mim, me obedeça, e veja se você não será abençoado. Provai-me nisso, diz o Senhor. Talvez não sejam as bênçãos que você espera, mas uma coisa eu te garanto: as maiores bênçãos possíveis, Deus já prometeu e já começou a dar para o seu povo. Vou falar algumas. Perdão total de pecados, pagos por Ele mesmo na cruz do Calvário, na pessoa do seu Filho. Deus já te deu isso, se você crê na suficiência de Cristo, na sua salvação. Segundo, sustento e cuidado, nos enviando um Consolador que nos guia e nos ilumina. Hoje de manhã, inclusive, na escola dominical, a gente aprendeu muito bem sobre isso com o presbítero Rafael. O Espírito Santo nos conduz e Deus nos promete, já nos deu Ele e Ele está nos guiando. E por fim, já começa aqui, mas vai ser pleno no final, uma vida eterna ao lado do Senhor. Quantas vezes nós não negligenciamos essas bênçãos em troca de coisas materiais dessa vida, né? Coisas passageiras. Por isso Deus está te dando essa oportunidade. Comece hoje, me obedeça, siga a minha palavra, e a partir do momento que você fizer isso, eu te digo sem medo de errar, a vida eterna já vai estar começando para você desde já. O sorriso no rosto vai começar meio quebrado, porque esse mundo tem umas dificuldades, ele é meio agridoce, mas no final, Deus te promete, Ele vai estar de orelha a orelha, porque não vai ter nem resquício de lágrima. Mais do que um pai às vezes diz para o seu filho, e Deus pode de vez em quando dizer, se desobedecer vai ser pior, o que Deus está enfatizando muito mais aqui para a gente é, se obedecer vai ser melhor. Você nem imagina o tanto. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado por essas bênçãos prometidas pelo Senhor. Bênçãos decorrentes, ó Deus, da obediência que podemos oferecer ao Senhor. Sabemos que não por nós, mas porque Cristo nos dá essa capacidade.
Ele foi perfeito quando veio a esse mundo. Viveu perfeitamente por nós. E por meio da sua mediação, por meio da sua obra, Ele então envia o seu Espírito e nos capacita a obedecer ao Senhor. Ó Deus, nos ajuda a ver a importância disso, a importância de obedecê-lo, não só nos dízimos, como esse texto enfatizou, os dízimos são importantes, mas obedecê-lo de uma maneira geral na nossa vida, em todos os pontos da sua palavra. Nos abençoe nisso, Pai. E nos ajude a guiar, a ser guiados pelo Teu Espírito nesse caminho que nos leva a uma alegria transbordante e indizível, como diz esse texto de Malaquias. Obrigado por ele, obrigado pela Tua palavra, é o que nós oramos no nome de Jesus. Amém.